Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você, para os ouvintes, para quem nos assiste. Vera, uma semana toda voltada, claro, para a cobertura do Rio Grande do Sul, né? Também em Brasília, as ações do governo, também as ações da sociedade civil. Que balanço a gente pode fazer dessa semana? Foi essa tentativa de mitigar um estrago que ainda não dá nem para ser contabilizado, né, Carol? São 116 mortos, pelo menos, 143 desaparecidos e a expectativa de que ainda chova nesse fim de semana, podendo agravar ainda mais o que já parece difícil de imaginar algo mais grave. Então, o saldo é positivo do ponto de vista de que as pessoas realmente se mobilizaram, tanto quanto a sociedade civil, quanto os políticos, mas fica aquele resíduo bastante negativo pelo fato de que a gente assiste seguidamente a esse tipo de desastre e vai assistir com mais recorrência pelo fato de que as mudanças climáticas estão em curso numa velocidade que a gente ainda não consegue mensurar, sem que haja realmente um investimento em prevenção, um investimento em preparação das cidades e dos estados brasileiros para responder a tragédias, como existe, por exemplo, preparação essa que existe, né, em países que lidam com intempéries há mais tempo, como o Japão, o Chile, outros tantos que lidam com terremotos, tsunamis, etc. E essa dúvida de que se a gente vai ter como correr atrás de tragédias depois que elas acontecem por muito mais tempo, sem que os resultados sejam mais mortes e mais prejuízo. Então, acho que ficou uma lição de que falhamos antes, enquanto sociedade, ao cobrar, enquanto governantes, ao executar aquilo que muitas vezes se promete em campanhas e não passa da página 2, e que isso vai precisar forçosamente mudar, né? A gente já passou por várias tragédias recentes que pareciam apontar para um caminho de se mudar esse curso das coisas, mas não foi o que aconteceu. Então, eu acho que no atendimento da tragédia já consumada, a gente está fazendo o que é possível, mas era possível evitar que ela fosse assim tão drástica, tão grave e que causasse tantas mortes e tantos prejuízos se tivesse sido investido em prevenção. Eu recomendo ao ouvinte que ainda não leu, a coluna do Bernardo Melo Franco a esse respeito, porque ele fala ali de coisas muito específicas, muito concretas, que foram feitas ou deixaram de ser feitas, tanto no nível federal quanto estadual e federal, e que poderiam ter atenuado a tragédia. É claro que na magnitude que choveu e pela circunstância geográfica do Rio Grande do Sul haveria perdas, mas elas poderiam ser menores. Agora, Vera, nem essa necessidade de união nacional para enfrentar a tragédia evitou o embate político, né? Adversários dos governos estadual e federal usaram a tragédia para fustigar o governador Eduardo Leite, também o presidente Lula. Teve uma chuva de fake news aí nas redes sociais, muito ataque ideológico de parte a parte. É possível evitar esses efeitos colaterais em casos que mobilizam tanto as atenções e as emoções nacionais? Eu acho que é impossível você evitar de todo, Carol, mas também acho que a polarização que a gente vive no país acaba agravando, inclusive, isso num momento tão grave da vida nacional quanto esse que a gente vive. Eu acho que entre partidários do presidente Lula e do governador, se conseguiu estabelecer uma relação de respeito e de tratativa republicana e institucional de bom quilate ali. Mas a nota triste ficou por conta de influenciadores bolsonaristas e alguns políticos também do campo da direita que usaram a tragédia para fustigar a ambos, né? Tanto ao governador, que é adversário deles, por ser uma centro-direita menos radical do que o bolsonarismo, quanto o presidente
por ser um político de esquerda e por concentrar essas críticas. Então a gente viu aí fake news quanto à recusa de aceitar a ajuda do Uruguai. Um ex-deputado chegou a pagar um mico de ir até uma embaixada para perguntar se realmente tinha sido recusada a ajuda do Uruguai, e o governo uruguaio teve de gastar tempo para responder que não, que estava sendo feita ajuda, que só não tinha sido aceito um avião porque não tinha como pousar, mas que outros tipos de ajuda, claro, tinham sido aceitas. Essa ideia de que são só civis que estão fazendo os resgates, que foi difundida aí por irresponsáveis influenciadores, acabou colando de alguma maneira. Acusações absolutamente desprovidas de prova e de responsabilidade quanto à arrecadação que vinha sendo feita por pessoas de outros campos ideológicos, dizendo que o dinheiro seria desviado, que não seria doado. Então tudo isso atrapalha e faz com que o ruído se some a tudo de muito triste que a gente já está vivendo. Então, uma tristeza. Acho que o Pablo Hortelado tratou bem disso aqui na quarta-feira, quanto à dificuldade que existe de você classificar isso como um crime e querer fazer ali uma persecução de quem comete esse tipo de boato ou de crítica desarrazoada como um crime. Mas isso, de fato, é a nota triste, uma das notas tristes da tragédia. Vera, por enquanto é difícil contabilizar o quanto de recurso público já foi destinado ao Rio Grande do Sul, o volume de doações, está tudo muito ainda quente. Mas quando a gente vê as imagens que chegam do Sul, o fato de que volta a chover, não se sabe ainda quando é que a situação vai voltar ao normal, né? O tamanho da reconstrução que vai ser necessária. Dá para dizer que a tragédia mudou as prioridades do Brasil nesse ano? Com certeza, Carol. A gente não pode imaginar que gastos em infraestrutura vão ser igualmente distribuídos entre os entes da federação, com o Estado precisando ter a sua infraestrutura reconstruída do zero. Então, por exemplo, recursos do PAC terão de ser revistos para atender prioritariamente o Rio Grande do Sul. Da mesma maneira, saúde, dinheiro para agricultura, dinheiro para o Ministério dos Transportes vão ser canalizados prioritariamente para o Rio Grande do Sul. Então, eu acho que já era um ano mais curto em termos de investimento público, porque a lei eleitoral traz algumas limitações de quanto você pode fazer de repasse, e a emergência torna o ano mais curto e as atenções mais canalizadas para o Rio Grande do Sul. Os volumes variam muito quando você ouve especialistas, quando você ouve autoridades. Ontem, o governo federal estimou em até 50 bilhões o impacto de uma série de medidas anunciadas. O que houve de repasse de dinheiro federal até agora soma um pouco mais de 7 bilhões de reais. O governador Eduardo Leite ontem estimou que sejam necessários 19 bilhões só para reconstruir a infraestrutura destruída com as chuvas. E na semana que vem a gente ainda vai ter um anúncio grande, tanto no que diz respeito à suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul, e aí a gente vai saber por quanto tempo e em que condições, quanto na ajuda às pessoas, na ajuda às famílias e às pessoas atingidas pelas chuvas. Então deverá vir aí reforço no Bolsa Família, talvez um auxílio emergencial que a gente não sabe de quantos reais. Então muito dinheiro ainda vai ter de ser destinado. Acho que a gente está em um preâmbulo do que se poderia imaginar em destinação de recursos públicos para socorrer esse estado. E além do socorro ao Rio Grande do Sul, o que a gente pode esperar mais para a semana que vem, Vera? Pois eu acho que ainda vamos ficar muito voltado para isso, Carol, porque na segunda o Lula anuncia a solução para a dívida, na terça ele prometeu um anúncio grande voltado às pessoas físicas, portanto deverá vir toda essa parte aí de auxílio emergencial e de Bolsa Família, e algumas dessas medidas deverão necessitar de chancela do Congresso, e ela tem sido rápida nas matérias que dizem respeito à tragédia. Então, eu acho que ainda a semana que vem vai ficar muito voltada para atender a essas demandas vindas do Rio Grande do Sul. É possível que o presidente volte ao Estado, volte a fazer alguma visita. O Paulo Pimenta, que é o ministro
gaúcho tem ficado muito lá, tem participado muito de, inclusive, ações de resgate, praticamente transferiu seu gabinete para lá. E é possível que o Lula volte com alguns outros ministros. E também naquilo que vinha sendo discutido de medidas de longo prazo, medidas de prevenção, pode ser que o Ministério do Meio Ambiente faça algum anúncio também. Isso foi o que eu consegui colher aí de expectativa. A gente vai ter que ver o que o Supremo vai fazer agora que se fechou um acordo para a renegociação da questão da desoneração das folhas de pagamento, porque o julgamento está suspenso por um pedido de vista e, enquanto isso, o governo e as empresas e o Congresso anunciaram um acordo. Então, pode ser que o ministro Fux devolva e o Supremo entenda que está prejudicado esse julgamento ou que termine o julgamento, enfim. Alguma resposta o STF vai ter de dar agora que o governo se antecipou e fez um acordo. Então, essas são as coisas que eu vejo no horizonte para a semana que vem. Temos música hoje, Vera? Temos. Vamos dar uma